Você já parou para pensar em como podemos ter certeza da verdade do Evangelho? No livro de Lucas, logo nos primeiros versículos, encontramos um propósito claro: transmitir com precisão tudo o que foi ensinado sobre Cristo. E hoje vamos mergulhar nesse trecho poderoso com uma pregação impactante de Augustus Nicodemos sobre Lucas 1:4. Prepare seu coração e sua mente, porque essa mensagem vai fortalecer a sua fé e te lembrar do firme fundamento da palavra de Deus. Fique até o final e compartilhe essa pregação com alguém que precisa ouvir. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 até o verso 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Queridos, nós estamos falando aqui, nosso tema é somente a Escritura. É um slogan que expressa a reação dos reformados contra aquele conceito de revelação contínua da Igreja Católica e o rompimento deles com a autoridade, infalibilidade papal e hierarquia da Igreja Católica. Nós vimos que, por sola Escritura, eles queriam dizer que a Escritura é a única regra de fé e prática e que era o juízo final, o juiz final em toda discussão e que Deus nos fala através dela e somente através dela. Os reformadores também insistiram que, como palavra de Deus, a Bíblia era inspirada, infalível e inerrante e, portanto, totalmente confiável. Juntamente com o conceito de sola Escritura, nós temos que desdobrá-lo para o conceito da sua inspiração, autoridade e, portanto, confiabilidade. Quando os católicos perceberam, a Contra-Reforma percebeu que os reformadores estavam desenvolvendo o conceito de sola Escritura, eles vieram com o seguinte argumento: os reformadores rejeitaram um papa de carne e adotaram um papa de papel, porque eles transferiram para a Bíblia os atributos do papa. O papa era infalível, autoritativo e era a última palavra na igreja. Os reformadores pegaram esses três conceitos e transferiram para a Bíblia. Então, zombeteiramente, eles disseram que a gente trocou o Papa por um Papa de papel. A Bíblia é o nosso Papa de papel, eles disseram, não é? Eles não estão totalmente errados. Na verdade, os reformadores não transferiram esses conceitos do Papa para a Escritura. Eles resgataram essas características que o Papa havia se apropriado indevidamente, com isso diminuindo a autoridade da Escritura. Então, eles resgataram esses conceitos e os colocaram onde deveria estar. A maior autoridade na igreja não é o Papa, mas a Escritura. O Papa não é infalível, a Escritura é infalível. O Papa não é autoritativo, mas a Escritura é autoritativa. Então, vejam como é importante esses conceitos andarem juntos. O conceito de sola Escritura, junto com o conceito da infalibilidade, inerrância e autoridade da palavra de Deus. O meu objetivo nessa segunda palestra é demonstrar esse ponto de que nós podemos confiar nas Escrituras a partir da composição do Evangelho de Lucas e a partir daí fazer uma aplicação para a Escritura toda. No final, são alguns argumentos que eu vou usar e no final eu usarei um que você já pode estar respondendo aqui na sua cabeça: eu creio que a Bíblia, eu posso confiar na Bíblia porque eu sei que ela é a palavra infalível de Deus. Mas a princípio eu quero trazer alguns outros argumentos em favor desse ponto antes de nós chegarmos naquilo que vai ser meu último ponto, de que a Escritura se impõe como palavra de Deus e que esse é o argumento final. Então, vamos partindo aqui do que Lucas escreveu, desenvolver esses pontos. Primeiro, lembrando que é o Evangelho de Lucas. Ele é um dos 4 evangelhos que nós temos na Bíblia e um dos 3 sinóticos. A palavra evangelho, como vocês sabem, significa boa notícia, boa nova. E, portanto, fala das boas e alegres notícias de que Deus, em Cristo Jesus, salva pecadores. Por isso é que é chamado de evangelho. Lucas diz que escreveu essa obra para uma pessoa chamada Teófilo. Nós acreditamos que isso foi feito em meados dos anos 60. Teófilo, diz aí o verso 3, era um nobre romano, porque Lucas se dirige a ele como excelentíssimo Teófilo. Excelentíssimo, você vai encontrar nos escritos de Lucas, é uma designação do ofício ou da importância da pessoa. Por exemplo, Lucas se refere a Festo como sendo excelentíssimo Festo, excelentíssimo Félix. Então, e eles eram nobres, eram da realeza e tinham uma posição de autoridade. Então, Teófilo era provavelmente alguém da nobreza, alguém de posses, que havia se convertido a Cristo. E Lucas tinha como alvo inteirá-lo sobre os fatos a respeito de Jesus, da igreja, e confirmá-lo na fé, como ele diz aí no verso 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que forestes instruídos.
Lucas diz que vai fazer isso descrevendo por ordem os fatos relacionados com o nascimento, vida e morte de Cristo. O método de Lucas, o plano dele é fazer isso e mostrar o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e como o reino de Deus chegou através desses fatos. Alguém já perguntou por que Lucas teria um trabalho tão grande para ajudar um novo convertido? Porque a obra é dedicada a Teófilo. A resposta possível é que Teófilo, sendo um nobre e uma pessoa de posses, ao receber o manuscrito, ele teria condições de mandar copiar e espalhar aquilo ali. Então essa seria a estratégia de Lucas, né? Porque nós sabemos que livros naquela época não eram tão baratos como os livros do nosso irmão Laurete. Mas custava caríssimo, era caríssimo você fazer um livro, tinha que contratar um escriba, era feito à mão, né? Levava tempo, não é como hoje, é muito diferente. E Teófilo teria condições de multiplicar essa obra e espalhá-la no meio do contexto cristão para servir de ajuda a outras pessoas. Então, tudo isso parece estar por detrás da composição do Evangelho de Lucas. Então vem a pergunta, por que eu posso confiar nisso que Lucas está dizendo aqui, de que ele escreveria tudo a partir de uma acurada investigação? Então eu vou trazer algumas razões aqui. Primeiro, pela maneira como ele foi escrito. Lucas diz aí no verso 3 que pareceu a ele, depois de uma acurada investigação desde a sua origem, dar uma narrativa por escrito a Teófilo. Quando Lucas escreveu, já havia vários dos relatos que ele menciona no verso 1, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Lucas tinha conhecimento, então, provavelmente do Evangelho de Marcos e do Evangelho de Mateus, que a crítica bíblica geralmente admite que foram escritos primeiro, embora isso não seja unanimidade. Além disso, fontes escritas circulavam já na igreja contendo os ditos de Jesus, fora as tradições orais que eu já mencionei na palestra anterior. Lucas consultou tudo isso, leu esses evangelhos, provavelmente leu Marcos, leu Lucas, ele conhecia outras fontes escritas e ele conversou com gente que era portador das tradições a respeito de Jesus. E o evangelho que ele escreve é resultado disso, dessa acurada investigação que ele fez. E a gente vê que há o mesmo cuidado nos demais livros da Bíblia. Geralmente eles procuram citar as histórias que eles narram, mencionando governantes, mencionando episódios ou situações que identificariam a época dos eventos. E Lucas tem esse cuidado e a gente percebe o mesmo cuidado nas narrativas do Antigo Testamento, históricas pelo menos, e também nas demais do Novo Testamento. Então, o Evangelho é resultado de uma acurada investigação que reflete a maneira como os escritos bíblicos foram produzidos. A melhor maneira de você ver isso é quando você faz uma comparação de Lucas e dos demais evangelhos canônicos com os evangelhos apócrifos. Eu dou um curso no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, onde o reverendo Leandro é professor também, e o curso é sobre evangelhos apócrifos. E logo no primeiro dia, os alunos perguntam, né, por que a igreja reconheceu somente 4 evangelhos quando havia dezenas de evangelhos circulando. E aí eu dou para eles lerem a Bíblia Apócrifa. É uma publicação dos evangelhos apócrifos, está em português. Eu digo, leiam e respondam por vocês mesmos. Basta você ler os evangelhos apócrifos e você vai ver a diferença marcante e acentuada entre a qualidade, a sobriedade, a precisão, a clareza da narrativa dos evangelhos canônicos quando comparados com os evangelhos apócrifos. Mesmo que a igreja cristã não tivesse outra razão, a não ser a apostolicidade e a chamada harmonia com a regra de fé, bastaria esse critério para eles verem a qualidade inferior dos evangelhos apócrifos e rejeitá-los e não querê-los no cânon. Então, essa acurada investigação reflete a seriedade do autor. Segundo as fontes que ele usou, Lucas se refere aí no verso 1 aos fatos que entre nós se realizaram. Ou seja, ele está se baseando em fatos históricos, não eram invenções. E quando ele usa o termo se realizaram, a palavra realizar aí, na verdade, é se cumprir. Tanto é que a revista e corrigida, ela traz se cumprir. Lucas diz que eram, na verdade, os fatos que ele vai narrar eram cumprimento de antigas promessas, assim fazendo uma conexão entre aquilo que ele está escrevendo e as escrituras que já eram aceitas, que eram as escrituras do Antigo Testamento. Ele propõe que o que ele vai dizer está em continuidade com a autoridade das escrituras do Antigo Testamento, reclamando a autoridade, então, para si mesmo. Ele diz no verso 2 que esses fatos foram testemunhados, foram presenciados. Verso 2, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Aqui ele se refere aos 12, já Matias substituindo Judas. Os 12 apóstolos foram testemunhas de todas aquelas coisas. Lucas andou com pelo menos 2 desses apóstolos, com certeza o apóstolo Paulo, talvez o apóstolo Pedro,
talvez outros apóstolos também com os quais ele mantinha comunicação. Ele diz que essas pessoas transmitiram aquilo que elas viram. A palavra transmitir, que é usada aqui, a palavra grega, o termo técnico para tradição, é a transmissão de um conhecimento que tem que ser recebido autoritativamente. E diz que essas pessoas eram ministros da palavra de Deus. A referência é aos apóstolos e às pessoas mais próximas do círculo apostólico. Razão pela qual o Evangelho de Lucas foi aceito, foi reconhecido como canônico, né, por conta da sua proximidade ao círculo apostólico. Ele não era apóstolo, Lucas, mas ele andou no meio dos apóstolos e obteve as suas informações do círculo apostólico. Lucas ouviu, leu, talvez entrevistou, e por isso foi reconhecido e colocado no cânon. Em contraste, como eu disse, outros evangelhos foram rejeitados mais tarde. Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, Evangelho dos Hebreus, Evangelho de Judas, dos Ebionitas e, pasmem, até o Evangelho de Nicodemos. Os demais livros da Bíblia, eles revelam também, a gente percebe que eles se baseiam sempre em escritura anterior. O que eu quis dizer é que Lucas escreveu baseado em escritura. As fontes ou eram os apóstolos ou os relatos que já circulavam autoritativamente. E ele diz que ele faz isso para mostrar os fatos que se cumpriram, relacionando assim com as profecias do Antigo Testamento. A gente percebe essa mesma coisa no processo da formação da escritura no geral. Por exemplo, no Antigo Testamento, os escritos, que é o nome que se dá à divisão do cânon hebraico, que se refere aos livros poéticos, como Salmos, Eclesiastes, Provérbios, eles refletem os livros históricos e o Pentateuco. Eles se baseiam nisso aí. O homem sábio dos livros poéticos, ou de sabedoria, é o homem que vive de acordo com o que Deus revelou na Torá, na sua lei. Então, há essa relação. Os profetas, os livros dos profetas, por sua vez, também se baseiam no Pentateuco. A função do profeta não era tanto anunciar o futuro da nação de Israel e do que Deus ia fazer no mundo, mas chamar o povo de Deus à obediência à Torá, a lei revelada em Moisés. Então há essa intertextualidade, essa interdependência na formação do Antigo Testamento. No Novo Testamento é a mesma coisa. As cartas, tanto de Paulo como dos outros, refletem o conteúdo dos evangelhos, explicam o evangelho, a vida e obra de Jesus Cristo. E já o Apocalipse, por sua vez, reflete tanto o Antigo Testamento, como também o ensino de Jesus e dos apóstolos no Novo. Ou seja, essas obras elas não foram escritas de maneira aleatória, sem sentido, elas não surgiram, pipocaram assim espontaneamente, mas elas seguem um plano, elas seguem um propósito, elas estão interligadas. Daí a gente pode falar da unidade, da coerência e da harmonia da mensagem da Bíblia. Embora os livros são produzidos num período de cerca de 2.500 anos, por autores diferentes, em línguas diferentes, grego, hebraico e aramaico, vivendo em locais diferentes, há, contudo, uma unidade, uma harmonia na mensagem central desses livros, dando coesão, escopo, sentido e um significado único à coleção dos 66 livros. Por quê? Exatamente pelo que nós vemos em Lucas, o cuidado de, ao escrever, ele refletir as fontes anteriores, ele na origem, e se basear no que havia sido escrito antes. Mais uma razão pela qual nós podemos, então, confiar na palavra de Deus. A terceira razão é o motivo pelo qual o Evangelho foi escrito. Você talvez não entenda, não perceba a conexão, mas eu vou explicar. Vou explicar, trazendo aqui um episódio em que um professor liberal, um erudito em literatura hebraica do século XVIII, bastante liberal, chamado Hermann Reimarus, ele disse o seguinte: os discípulos roubaram o corpo de Jesus e inventaram sua ressurreição porque não queriam voltar a trabalhar. Ele dizia o seguinte: ele não acreditava em ressurreição, não acreditava na inspiração da Bíblia, e ele estava querendo achar uma explicação para o fenômeno do Evangelho, do cristianismo. Qual a origem do cristianismo? Já que não tem ressurreição, não tem milagre, não tem inspiração, mas como explicar a origem do cristianismo? Como aquilo que começou com um grupo, o que moveu aquelas pessoas a dizer que Jesus tinha ressuscitado dos mortos? Então eles disseram o seguinte: Jesus de fato existiu, ele era um pregador ambulante, que fez discípulos que andavam com ele. E a maioria desses discípulos eram pescadores. E aí, como eles estavam seguindo Jesus, não podiam mais pescar. Eles viviam de quê? Da bolsa, que inclusive o tesoureiro era Judas. Né? Não quero com isso dizer nada sobre os demais tesoureiros hoje. Mas Judas era o tesoureiro do colégio apostólico. Então, como é que eles viviam? Viviam das ofertas que eram lançadas na bolsa. Quando Jesus morreu, os 12 perderam a fonte de renda. Como é que vamos viver agora? Não é como tirar dinheiro. Durante 3 anos a gente viveu das ofertas por conta de Jesus, mas agora ele morreu, né, secou a fonte. Aí alguém teve a brilhante ideia: e se a gente inventar que ele ressuscitou? A gente continua o projeto Jesus.
O pessoal vai continuar contribuindo, só que agora ele vai dizer que ele ressuscitou. Então, era isso que Reimários estava dizendo, que os evangelhos, eles refletem a loucura translocada, né? O pessoal, na tentativa de continuar a manter a figura de Jesus no cenário com propósitos financeiros. É claro que Reimários não explica como é que eles estavam dispostos a morrer por uma mentira, né? Que todos eles, quase todos eles, morreram martirizados exatamente por afirmar isso. Dificilmente uma pessoa vai morrer por uma mentira que ele sabe que inventou, especialmente se tiver um leão olhando para ele, na arena, né? Especialmente se tiver um leão olhando para ele na arena, né? Então, todo mundo acredita nas suas mentiras até a hora que o pitbull pula a cerca, né? Pitbull pulou a cerca, só vale a verdade. Então, mas aí vocês percebem o ataque que é feito. Lucas diz aqui qual foi o propósito que ele escreveu o seu evangelho. Ele diz, no final, ele diz no verso 4, que o objetivo que ele escreve era para que Teófilo tivesse plena certeza das verdades em que ele foi instruído. E essa é a razão pela qual, não somente o Evangelho de Lucas, mas toda a literatura do Novo Testamento foi produzida. Os escritos cristãos, eles nasceram da necessidade que os apóstolos e os primeiros líderes, obreiros e pastores tiveram para discipular os novos convertidos, responder aos ataques dos judeus e dos pagãos, esclarecer a sua fé e, com frequência, substituir a presença dos apóstolos. Os apóstolos não podiam estar em todo lugar, em todo tempo. Então, o que eles faziam? Escreviam uma carta, e essa carta era lida na igreja, e aquilo que estava escrito equivalia à palavra do apóstolo, e era para ser recebido com autoridade, como se o próprio apóstolo estivesse lá. Então, esses livros todos foram escritos com esse objetivo. Ninguém estava ganhando dinheiro com isso. O apóstolo Paulo, na verdade, se Paulo entrou nisso atrás de dinheiro, foi a maior furada que ele deu na vida dele, um erro estratégico, porque onde Paulo passava, ele apanhava, era preso, escorraçado, expulsado da cidade, depois de levar 40 varadas menos uma. Como é que ele contava às vezes, né? Ficava contando, 1, 2, né? Faltou uma, né? Acho que ele não dizia isso, não. Mas não tinha essa motivação. Então, toda a literatura do Novo Testamento, ela foi produzida com esse propósito, eles não tinham nada a ganhar. Portanto, a motivação é importante para nós. A razão pela qual esse livro foi escrito, ele não visa lucro, ele não tem o objetivo de promover um comércio, criar uma religião lucrativa, ao contrário. Ela adverte, essa literatura aqui, ela adverte contra aqueles que vão usar a mensagem que ela transmite e para se beneficiar, locupletar, ganhar dinheiro, fama, posição e tudo mais. Então, a razão pela qual esse livro foi produzido é o motivo pelo qual nós podemos crer nele. Também a sua data. Esse livro, Lucas, ele foi escrito muito próximo dos eventos que ele pretende relatar. Eu sou da opinião de que ele foi escrito aí no final da década de 60, embora haja quem coloque nos anos 70 ou 80, geralmente quem faz isso usa como argumento, é o pessoal que não acredita, não todos, mas muitos que colocam Lucas depois da queda de Jerusalém, que foi no ano 70, é porque eles não acreditam em profecia. Se Lucas foi escrito nos anos 60, Jesus diz inclusive que Jerusalém será destruída pelos exércitos romanos. Pelos exércitos romanos, que aconteceu poucos anos depois, 30 anos depois da morte de Jesus, 35, 37 anos depois da morte de Jesus. Então, como eles não acreditam em profecia, muito menos que Jesus podia ter previsto ou predito que Jerusalém seria destruída pelos exércitos romanos, eles têm que colocar a formação do Evangelho de Lucas depois da queda de Jerusalém, quando então já se sabia que Jerusalém tinha caído pela invasão romana, e colocou isso na boca de Jesus como se Jesus tivesse profetizado. Isso se chama vaticínia ex evento, ou seja, um vaticínio que foi feito depois que o evento aconteceu. Eu não vejo, como eu creio em profecia, creio que Jesus era profeta da parte de Deus e que ele podia anunciar o futuro, eu não tenho dificuldade nenhuma em colocar o Evangelho de Lucas antes da destruição de Jerusalém. E se esse ponto é verdadeiro, então Lucas está muito próximo dos eventos que ele está narrando, muito próximo. A ponto dele dizer que havia testemunhas vivas. Né? Ele está dizendo que ele conversou com gente que presenciou os fatos que ele vai narrar aqui. Os judeus poderiam mostrar facilmente o corpo de Jesus, se Jesus não ressuscitou, os judeus poderiam mostrar o corpo de Jesus e acabar com a mentira e a invenção dos cristãos. Mas o túmulo continua vazio até o dia de hoje. Né? Nunca produziu-se a prova fatal contra a doutrina da ressurreição, que seria apresentar o corpo de Jesus. Alguns acham, né, especialmente o pessoal que não gosta de doutrina, que eles não interessa para eles essa questão de ressurreição, não. O que importa é que você tenha uma relação com Cristo, mística. O Evangelho é uma pessoa. Nós não precisamos de doutrinas. Já ouviram isso?
né? Nós precisamos só de Cristo, crê em Cristo. Você tem um relacionamento com Cristo. Sim, mas se Cristo ressuscitou, você está tendo uma relação com um cadáver, né? Então você precisa sim de doutrina. Você precisa de crer na doutrina da ressurreição para poder dizer que você tem um relacionamento com Cristo. Senão você está tendo um relacionamento com um cadáver, um esqueleto dessa altura, então pó, né? Em algum que está lá perdido em algum lugar, alguma catacumba lá da Palestina. Mas então, Lucas diz que tinha gente que tinha testemunhado a morte e a ressurreição de Cristo Jesus e que poderia facilmente ser procurado e confirmar aquilo tudo que ele está dizendo. Fazia pouco tempo para a admissão de lendas. Todo o Novo Testamento foi escrito cerca de 35 a 40 anos após os fatos. Aliás, perdão, quando eu estou falando aqui do Novo Testamento, não estou falando de Lucas, não. Todo o Novo Testamento, provavelmente com exceção da literatura joanina, foi escrita cerca de 40 a 50 anos após os fatos acontecidos. Não, aqui inclui João também. Muito próximo dos eventos, porque algumas pessoas vão dizer que muito da literatura aqui é fruto da imaginação criativa da igreja. Que a igreja começou a inventar fatos e atribuir a Jesus, de maneira que criou-se lendas, histórias, e o que você tem nos evangelhos e no Novo Testamento não é o Jesus da história, mas o Cristo da fé. O que você encontra nos evangelhos é o Jesus imaginado, é o Cristo imaginado pelos discípulos e não o Jesus que realmente existiu. A resposta que nós damos para isso é que, comparando esse processo com outros processos históricos, a formação do Novo Testamento está muito próximo dos fatos para permitir, não teria tempo para permitir a imaginação criativa da igreja criar lendas, histórias que depois viessem a ser acreditadas como verdadeiras, porque as testemunhas oculares ainda estavam vivas e elas podiam com facilidade desmentir todas essas histórias que então estariam circulando. Então, a datação do Evangelho de Lucas e também de todo o Novo Testamento nos ajuda a ter confiança nisso. Além disso, não só outros livros da Bíblia falam das mesmas coisas de Lucas. Aqui, no caso, estou voltando aqui para a autenticidade e a confiabilidade de Lucas, não é? Ele diz no verso 1 que houve muitos que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Aqui ele está falando dos outros evangelhos. Interessante você seguir o seguinte raciocínio. Você tem 3 evangelhos. Como é que eles surgiram? Até hoje isso é motivo de debate. Qualquer que seja a forma como eles surgiram, é interessante o seguinte fato. Eles não podem ter sido uma combinação dos discípulos, como dizem esses caras aí. Que os discípulos resolveram inventar uma história para poder continuar ganhando dinheiro com Jesus. Porque tem muitas diferenças entre eles. Não pode ter sido uma coisa combinada. Porque às vezes a mesma história é contada diferente. Pensa, por exemplo, na história da cura do cego de Jericó. Um evangelho diz que Jesus curou um cego na entrada, o outro evangelho diz que ele curou 2 cegos na entrada, e o outro evangelho diz que ele curou o cego na saída. Então, se fosse combinado, foi muito mal combinado. Não é porque e aí estou contando só uma, mas eu posso dizer, inclusive no relato da ressurreição, que às vezes é difícil você harmonizar a sequência exata, porque eles eles têm detalhes que um não bate com o outro, não bate. Então não pode ter sido uma coisa combinada. Mas por outro lado, esses evangelhos não podem ter surgido assim, isolados, porque, como alguns dizem, Mateus foi resultado da comunidade mateana, que se formou por influência do apóstolo, e então tinha suas próprias tradições, enquanto que a comunidade joanina produziu a ideia de que os evangelhos são fruto do pensamento de comunidades ligadas a esses grandes nomes e que surgiram sem nada a ver, inventaram essas histórias. Mas aí também como explicar a semelhança entre eles? Porque às vezes o relato é idêntico, inclusive na escolha de palavras, a sequência histórica que acontece em muitas partes é absolutamente igual. Como explicar a semelhança entre eles se eles foram escritos por comunidades diferentes, dispersas que não tinham comunicação entre si? Só tem uma resposta. Os evangelhos são resultado do testemunho ocular de pessoas que narraram a mesma história, mas de perspectivas diferentes. A gente sabe como é isso. Se acontecer um acidente em frente à igreja aí, e a gente for lá para ver, e depois o repórter sair entrevistando, vão estar relatando o mesmo fato, mas um vai dar detalhes que o outro não viu, ou que não soube, e no final complementa tudo. Por isso que Deus nos deu 4 evangelhos e não um só, para que na riqueza e na diversidade deles a gente tivesse um quadro mais amplo do complexo evento da vida de Cristo, a morte da sua ressurreição. Então, a presença de testemunhas oculares na formação do Evangelho de Lucas e dos demais evangelhos e no resto do Novo Testamento é a melhor explicação para a sua diversidade e para a sua unidade na mensagem. A última coisa que eu queria dizer aqui para vocês, o último argumento, porque você pode confiar nesse livro, eu diria o seguinte: leia e verifique por você mesmo. Todo mundo conhece a história do famoso Lee Strobel. Strobel era um jornalista ateu. Ele tinha um mestrado em Direito na Universidade de Yale e a mulher dele se converteu. Imagine agora o rolo, né? O cara ateu, né?
catedrático da Universidade de Yale, e a mulher ateia se converteu a Cristo. E ele resolveu pesquisar o cristianismo com o fim de destruir a fé da esposa, para mostrar à esposa que ela estava errada, que o cristianismo é errado. Ele começou a investigar o que os evangelhos diziam e converteu-se depois de 2 anos de pesquisa. Converteu-se depois. Hoje ele é um dos maiores apologetas que nós temos no cenário evangélico americano. Ele é bem conhecido e o livro que o tornou famoso foi The Case for Jesus, ou seja, uma defesa a respeito de Jesus. Foi um livro que o jogou no cenário acadêmico evangélico, inclusive best-seller no New York Times, provocou, faz tempo que ele fez isso, né? Estou falando aqui da década de 60, mais ou menos. E ele continua até hoje, ativo ainda, já está idoso, mas ainda publicando muita coisa. O livro de Atos era desacreditado pelos críticos durante muito tempo, até que um deles resolveu fazer uma investigação a respeito da sua confiabilidade. E foi investigar as fontes, comparou com documentos outros registros, e no final ele chegou à conclusão que Lucas é provavelmente dos historiadores antigos o mais confiável, porque as datas, as informações de nomes, os fatos históricos, o conhecimento que ele tem, por exemplo, da navegação da época que ele narra no livro de Atos, naquele naufrágio do apóstolo Paulo, aquilo tudo só poderia ter sido escrito por uma pessoa vivendo em meados do 1º século. E ele publica um livro a respeito da autenticidade de Atos. Ele começou ao contrário, né? Mas como Listrogo, no final, ele estava convencido da autenticidade do livro de Atos. E isso mudou a direção dos estudos a respeito do livro de Atos, porque hoje em dia pouca gente considera, como considerava antes, que Atos é um livro que foi escrito no século II, né, por alguém que queria harmonizar as tensões da igreja primitiva. Mas hoje em dia já é visto de maneira diferente. Há pouco tempo, e eu estou terminando aqui, já disse isso 3 vezes, né? Então não acreditem não quando eu falar sobre isso. Aqui eu quero mencionar, o meu último ponto é esse, é que a Bíblia, ela dá testemunho de si mesma. Se nenhum desses argumentos servir, você pode finalmente lembrar disso, que ela dá testemunho de si mesma. John Piper acaba de lançar um livro, cujo título é Uma Glória Peculiar. Uma Glória Peculiar. E a tese desse livro é mais ou menos a seguinte, ele diz assim, ele pega os argumentos tradicionais em favor da autenticidade da Bíblia, alguns deles eu usei aqui com vocês. Ele diz assim, imagine se eu for evangelizar uma tribo indígena, eu levo a minha Bíblia lá e eu quero convencer aqueles indígenas que esse livro é a palavra de Deus. Agora imagine eu usando todos esses argumentos lógicos, históricos, que não vão fazer o menor sentido para o índio. Deve ter alguma outra maneira. E a maneira é essa glória peculiar que existe, não somente na Escritura, mas em tudo que Deus faz. E aí ele pega a analogia da revelação natural. Ele diz que a natureza reflete a existência de Deus. Há uma glória na natureza, porque ela é resultado da ação criadora de Deus. Então, contemplando a natureza, vendo a natureza, o homem deveria se conscientizar de que isso não surgiu pelo acaso. Ou seja, há um testemunho inerente na obra de Deus. Tudo que Deus faz recebe um pouco da sua glória. Então, há uma glória peculiar nas Escrituras, que quando a pessoa se aproxima da Escritura, mesmo que ela não tenha esses raciocínios, mesmo que ela não tenha esse conhecimento histórico, a lógica e processo de dedução, a Bíblia apela para a pessoa, ela se impõe como verdade, porque é a palavra de Deus. Ela se impõe a si mesma como verdade, como os reformados dizem. Né? Foi a Escritura que se impôs e criou a igreja, e não a igreja que criou a Escritura. Então, esse é o último ponto que eu queria trazer para vocês. Da mesma forma que a glória de Deus está na natureza, a sua presença está na natureza, está no homem por causa da imago Deus, brilha na sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo, assim também essa glória peculiar está nesse livro. E a história mostra quantas e quantas pessoas se converteram simplesmente em contato com essa palavra, Eu posso citar aqui a conversão de Agostinho. Agostinho era um cético, né? Ele tinha sido criado por uma mãe piedosa, mas ele começou a seguir doutrinas e filosofias várias, era um homem devasso, e uma tarde, diz ele, estava em algum lugar e ouviu uma voz de criança dizendo, pega, lê. Ele olhou ao redor e o que ele viu foi a Bíblia da mãe. E ele abriu e leu lá no final de Romanos 14, onde manda que nós creamos no Senhor Jesus e não reservemos espaço nenhum para a carne, e ele se converte ali, simplesmente lendo aquele texto, e de lá sai para ser o maior teólogo dos primeiros 1000 anos da história da igreja, Agostinho. A conversão de John Wesley não foi diferente.
ele ouviu a leitura do prefácio de Lutero, a carta aos Romanos, os textos que foram lidos, e diz lá que sentiu o seu coração estranhamente aquecido enquanto ouvia Romanos sendo lido, não é? Aquilo falou o coração. Há uma glória peculiar nas Escrituras Sagradas, que é finalmente o testemunho decisivo que nós podemos receber. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo quando ela fala da Escritura, ela diz assim que há muitos argumentos que podem ser usados para provar a confiabilidade das Escrituras, mas é o Espírito Santo falando por elas, que Calvino chamava de o testemunho interno do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo falando por elas que nos convence acima de tudo, de que de fato ela é a palavra de Deus. Eu espero que nessa noite você saia daqui com essa convicção. Sola Escritura. Porque ela é a palavra de Deus, é a voz de Deus. É assim que Deus nos fala hoje. E é nela que nós encontramos a revelação do seu ser e da sua vontade. Amém?